A paz do Senhor Jesus. Como eu tenho feito em alguns dos meus vídeos, que tem sido criado apenas respondendo comentários, esse é mais um vídeo daqueles, só que eu estou aqui para responder um único comentário. É um comentário escrito pelo senhor Ananias de Almeida. Ele é membro atualmente da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia e ele está sempre aqui a postar comentários. Na maior parte deles eu respondo em texto, mas neste caso aqui eu quero responder em vídeo, até para que todos assistam, ouçam e saibam o que ele escreveu neste comentário e o que eu vou responder. Em primeiro lugar, eu jamais vou falar contra pessoas. Eu jamais vou apontar erros para uma pessoa. Eu aponto erros de um conjunto de ideias. Eu aponto erros de um conjunto de crenças. Eu aponto erros de uma ideologia religiosa, de uma crendice. Essa é a minha missão. É usar a Bíblia como base e a Bíblia sendo a minha referência como a verdade, e daquilo que eu sei que está errado, eu vou colocar aqui em pauta e vou questionar, ok? Eu jamais vou falar contra a pessoa ou contra a integridade de uma pessoa ou contra... Eu não vou pôr em causa a pessoa em si, jamais, mas eu posso falar contra aquilo que ela crê. Eu posso falar contra aquilo que ela tem como ideia. Eu posso me opor, ser oposição daquilo que ela pensa. Isso é normal, mas jamais colocar em xeque a honestidade, a integridade ou o caráter das pessoas, seja ela quem for. Da minha parte, eu recebo aqui muitos ataques contra a minha pessoa. As pessoas sempre se dirigem à minha pessoa sem me conhecer de verdade. Elas julgam pelo aquilo que vê, talvez aqui na internet, daquilo que ouvem falar. Mas quem me conhece de verdade sabe que tudo aquilo que eu faço e tenho feito tem sido por amor, por sinceridade, por amor a Cristo primeiramente e por amor às pessoas, às almas. Dito isso, eu vou ler aqui o comentário do senhor Ananias de Almeida. Eu conheço ele já há algum tempo, não me lembro de já ter o visto pessoalmente, da época que eu fazia parte da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Talvez já tenha visto, não me lembro, mas conheço de nome, conheço, enfim, pessoas que têm um sobrenome similar a ele. São pessoas de bem, são pessoas maravilhosas, têm o meu respeito como ser humano, como pessoas corretas, honestas, sinceras. As que eu conheci, eu não tenho nenhum mal, nenhuma queixa contra essas pessoas, tá bem? A minha única oposição, na verdade, a minha missão é alertá-los de que eles estão no engano e estão sendo enganados pelo sistema religioso ao qual eles têm depositado a fé e toda a sua motivação de crenças, acreditando estar servindo a Deus. Lendo o comentário, ele disse assim, ele respondeu o comentário no meu último vídeo, que eu respondi comentário de ex-membros da Sã Doutrina que se converteram, que testemunharam a sua fé em Jesus, que se libertaram da falsa crença, da falsa religião. Então eu fiz ali um compilado de comentários de pessoas que se converteram. E aí ele postou este comentário, estou aqui para ler e logo em seguida responder. Ele diz assim a respeito da minha pessoa: esse irmão sem noção, ignorante, buscador de likes, fica aí falando mal da fé alheia, carregando ainda consigo patologicamente um fardo mental do passado, dizendo ser a religião ao qual foi iniciado uma seita, que agora ele é pentecostal, que agora encontrou Jesus, etc, etc. Está tentando semear com isso discórdia entre irmãos. Até parece que o mesmo ignora que na raiz da questão, na verdade ainda está no mesmo caminho, só mudou de barco. Tudo é dissidência da revolução de Lutero e, em relação
a Igreja Católica? Procede isso? Deixe Cristo agir na sua vida. Abra as portas para Ele. Releia, reflita e medite neste texto. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou você prefere os likes? Tá aí o comentário e eu vou responder aqui por partes, com calma. Desculpa se você me vê como ignorante. Talvez em algumas áreas eu seja, não há problema nenhum quanto a isso. Ignorância é falta de conhecimento. Talvez em muitas questões, em muitas áreas eu seja ignorante. Não há problema quanto a isso. Mas em relação ao buscar conhecimento da palavra de Deus, pelo menos eu tenho me esforçado em buscar o conhecimento. Mas eu vou à fonte. Tá? Eu não procuro outras revelações, não. Eu não procuro outras questões paralelas. Aquilo que eu sigo hoje e a forma como eu procuro servir ao Senhor Jesus, eu busco na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. E você tem ela aí, que é a Bíblia Sagrada. Você pode consultá-la. Você pode buscar a Deus e servi-lo com verdade e sinceridade, mas você precisa dar créditos ao que a palavra diz e escutá-la. Você diz que eu sou um buscador de likes. Bom, primeiramente, eu quero que você saiba que aquilo que eu tenho feito hoje não atrai audiência, não atrai likes, pelo menos como deveria atrair. Eu até queria que atraísse, não por minha causa, mas por conta da palavra que é anunciada, da mentira que é denunciada. Eu até queria que tivesse mais views, mais likes, mas não. Mas se o meu interesse fosse me autopromover ou buscar likes, eu não estaria trabalhando com esse tipo de conteúdo. Não. Por exemplo, eu antes postava no meu canal, como eu vivo em Portugal, sobre fazer turismo em Portugal, sobre lugares que eu visitei em Portugal. Eu tinha um vídeo, tinha mais de 15, 20 mil acessos, tinha muito mais seguidores. Depois que eu falei, não é esse o meu propósito, meu objetivo, não. Então eu até inativei alguns desses vídeos deste canal e perdi todas as contas daqueles likes, daqueles views, porque não me interessa ter views na conta, likes, nada disso. O que me interessa é que esses vídeos, e se há likes ou não, sejam vistos para a glória de Deus, para levar uma mensagem de esperança de verdade. Ainda que as palavras que eu diga aqui doam em alguém, mas seja como um remédio para curar uma ferida que no primeiro impacto, no primeiro momento vai doer, mas depois o remédio fará o seu efeito e assim curar. Então, não tenho interesse em buscar likes, mas e que aqueles que aqui entrem, acessam, ouçam, que o fruto que venha a brotar no coração seja para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus, não para a minha. Tá bem? Que isso fique bem esclarecido. Aí você diz que eu fique falando mal da fé alheia. Falar a verdade nem sempre vai soar como algo positivo, porque nem todos gostam da verdade. Nem todos têm prazer com a verdade. Nem todos se dão bem com a verdade. Porque para você assumir a verdade, talvez você tenha que negar uma mentira que você a tem como verdade. Tudo aquilo que você construiu, todo o alicerce que você construiu, tudo aquilo que você fundamentou em cima de uma mentira e de repente você se depara que aquilo não é a verdade, é muito difícil você renunciar a isso. É muito difícil, pois você
vai ter que, às vezes, começar do zero e reconstruir tudo de novo. Tudo aquilo que você achou que tinha construído. Só que como diz o próprio Senhor Jesus, que a gente tem que ver como nós estamos edificando a nossa casa, se é na areia ou se é na rocha. Porque quando você edifica na areia e vem, o forte vento derruba, porque ela não tem fundamento, estrutura. Quando você edifica na rocha e vem um vento, a casa suporta ali a tempestade. E nós sabemos que a rocha qual nós devemos edificar é a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o nosso fundamento. Ele é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva. E hoje nós temos essa revelação em nossas mãos. Então vamos construir os nossos edifícios, as nossas casas, a nossa história em cima da verdade, em cima do fundamento, que é o Senhor Jesus. Você diz aqui que agora ele é pentecostal e que então só agora encontrou Jesus. Não é o fato de eu ser pentecostal que é um indício de que eu encontrei Jesus. O pentecostalismo é um movimento dentro das igrejas cristãs evangélicas, do qual crê na atualidade dos dons. Você pode ler depois lá em Coríntios, capítulo 12, você vai ver uma relação de dons espirituais, de que nós cremos que esses dons estão ativos. Eu posso ler aqui alguns para você? Aí fica mais fácil. Aí eu vou até te confrontar com algumas coisas. Primeiro, se você ler capítulo 12 de 1 Coríntios, vai a partir do versos 4. Primeiro ele vai falar assim, que ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha só que interessante. Aí ele vai falar que há diversidade de dons, só que o Senhor é o mesmo. Aí ele vai falar que há diversidade de realizações, mas quem opera tudo é um único Deus. E o mesmo Espírito concede os dons e distribui a cada um naquilo que ele é útil. Só que ele fala do dom de sabedoria, de conhecimento, da fé, de curar, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos e variedade de línguas. E todos esses aqui é o mesmo Espírito que opera, o mesmo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, se você buscar na Bíblia, você não vai achar aqui o dom de receber espíritos imundos, o dom de receber espírito sofredor, que são desencarnados arrependidos. Os espíritos imundos são desencarnados que querem praticar alguma maldade, praticar alguma injustiça no mundo espiritual, e vocês vão lá, capturam, prendem, eles falam nas suas bocas, e depois vocês mesmos têm autoridade de enviá-lo ao fogo purificador, ao purgatório, para purgar e depois vocês resgatarem de lá. Eu não vejo esse dom na Bíblia. E o dom de receber espíritos consoladores, no plural, que não existe na Bíblia. O Espírito é um único Espírito Santo de Deus, e que é este que opera em todas as pessoas, cada um de acordo com as suas capacidades. Então, esses dons o qual você aceita na religião ao qual você faz parte, isso não existe na Bíblia. Bom, só abrir esse parênteses aí para falar a respeito disso. Então, eu sou pentecostal porque eu entendo, compreendo que esses dons ainda estão em operação, ou seja, Deus ainda dá dons às pessoas, mas existem algumas linhas que acredita que os dons cessaram, mas não há problema, nós somos irmãos em Cristo. Existem verdades fundamentais nas Escrituras que torna eu, irmão em Cristo, do presbiteriano,
do batista, que torna eu irmão em Cristo do luterano, e assim por diante. O fato de, em algumas questões teológicas, eu ter uma visão diferente, não faz que eu não seja irmão do presbiteriano ou do batista. Até mesmo porque eu e os meus irmãos que se converteram a Cristo não fazem parte da minha igreja. Minha irmã faz parte de uma outra organização religiosa. Minha outra irmã faz parte de uma outra organização religiosa. Assim, outros amigos que também se desligaram da sã doutrina faz parte de outras denominações cristãs evangélicas, em que nenhuma delas enxerga o outro como seita, porque as verdades fundamentais a respeito da verdade das Escrituras são as mesmas. A concepção e o entendimento de que Jesus é único, exclusivo, Salvador é o mesmo. A ideia central, a proposta bíblica é a mesma. Então eu posso ter opiniões diferentes em algum assunto ou outro, isso é normal. Porém, eu não posso dividir Cristo. Eu não posso dividir a cruz de Cristo. Ou eu não posso tomar posse da exclusividade da salvação. Jamais. Então vocês acham que são donos da verdade, donos da salvação, que a graça é privilégio só de vocês, e qualquer outro membro de qualquer outro sistema ou segmento religioso só podem ser salvos depois de mortos se passarem pelo sistema de comunicação em espírito de vocês. Ah, meu irmão, você não quer que eu fale contra isso? Pelo amor de Deus. Eu tenho que denunciar uma mentira dessa. Baseado nas escrituras, eu denuncio como mentira, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, eu não posso parar. Eu não posso parar. E vou continuar respondendo. Nós vamos chegar no ponto do que você mandou eu ler e refletir. Então, acredito que está respondido, porque eu sou pentecostal e eu encontrei Jesus antes de ser pentecostal, ok? Eu encontrei Jesus dentro da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Mas o fato de eu ter encontrado Jesus dentro da sã doutrina espiritual do sétimo dia, não foi possível continuar na sã doutrina espiritual do sétimo dia, porque esta igreja, apesar de não dizer com as suas palavras, ela nega Jesus. Na verdade, essa religião usurpa o lugar de Jesus. Ela se coloca como a luz, ela se coloca como a salvadora, ela se coloca como ela que faz a purificação de pecados, como que só ela é que salva. Então era impossível eu, cristão, crente em Jesus como meu Senhor e Salvador, compactuar com essas ideias. Era impossível. Então ou era Jesus, ou era a sã doutrina espiritual do sétimo dia. Eu escolhi Jesus. Depois, a igreja, a denominação evangélica ao qual eu vim membrar, me batizar, isso foi em segundo plano. Jesus foi em primeiro. Aí eu fui visitar igrejas. E outra, tem muitas igrejas que eu tenho carinho, prego, mas aquela que eu me senti mais confortável, eu fiz parte. Mas que pregue as essências das Escrituras, que prega a verdade das Escrituras. Então, encontrar Jesus é uma coisa. Ser pentecostal, ser presbiteriano, ser assembleiano, ser qualquer for a denominação cristã evangélica é outra coisa. Não pode misturar. Isso são apenas instituições que têm um CNPJ. Ali não está a essência. A essência está na mensagem, na palavra de Deus. Se qualquer uma dessas que põe esses nomes, esse título, negar a verdade bíblica, tem que fugir de lá também. Tem que fugir de lá. Tem que denunciar também. Assim como acontece. Há escândalos na igreja, alguma coisa, outra, heresias, tem que ser denunciada. Não importa qual seja o nome, a instituição. Mas tudo em nome do Senhor Jesus, em defesa das verdades bíblicas. Bom, vamos lá. Você diz aqui que eu estou tentando semear discórdia entre irmãos. Entre irmãos em Cristo não, porque todos vão concordar. Na verdade, o que eu estou tentando aqui é alertar.
Agora, se há discórdia de uns que aceitam ou não aceitam, eu não sei. Eu não convivo com as pessoas do qual você convive. Eu nem sei quem assiste esse vídeo, a repercussão que dá fora daquilo que comentam aqui. Eu não sei. Eu simplesmente gravo, posto, e pessoas que comentam aqui eu leio só. Fora isso, eu não sei o que se passa, se há discórdia, se não há, nem posso responder isso. Mas a minha ideia não é causar discórdia, a minha ideia é alertar a respeito da mentira qual vocês estão servindo, acredito eu, de forma a ser enganado. Se alguém sabe que é mentira e ainda pratica, o pecado é ainda pior. O pecado é ainda pior. E eu sei que alguns sabem que é mentira e ainda pratica, isso eu sei, mas deixa pra lá. Agora, eu sei que muita gente que pratica a mentira por acreditar ser a verdade. Então, a minha missão é alertar essas pessoas, aquelas que são sinceras. Agora, se alguém já sabe que é mentira e ainda assim está praticando, ou seja, ela sabe o senhorio de Jesus, a verdade das Escrituras e ainda assim persiste, ah, meu Deus, aí é ela e Deus, já não é mais comigo, não é, enfim, é uma questão muito mais agravante. Quando a pessoa sabe a verdade e ainda assim permanece na mentira. Vamos lá. Você disse que eu só mudei de barco, mas o caminho é o mesmo. Não é o mesmo caminho, tá? Como eu falei aqui. Quando ainda na sã doutrina espiritual do sétimo dia, eu tive um encontro com Cristo. Como? Tá aqui. É quando você estuda, lê e aceita aquilo que está aqui, e não aquilo que te ensinaram, não aquilo que lhe imputaram durante anos, não aquilo que tentaram te fabricar a sua mente naquele formato. Então, encontrei Jesus nas Escrituras, tive um encontro com ele e vi isso, está tudo errado. Não é o mesmo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Somente isto. Por Jesus. E se você está indo em uma crença, em uma fé, em uma religião, e que ela auto se domina o caminho para a salvação, ou ela que faz todos os processos que intermedia para Jesus e depois sim ela ser salva, isso aí é uma grande farsa furada e Jesus, a palavra de Deus, jamais ensinou isso. Vamos lá, que você diz que sobre a Revolução de Lutero, em relação a, enfim, a Revolução de Lutero foi muito importante, porque a igreja cristã, a igreja de Cristo, não inicia em Lutero, inicia em Cristo. As igrejas verdadeiras que se espalharam é a partir de Cristo. Em um dado momento da história, por conta do imperador chamado Constantino, em ver ali que ele estava perdendo o controle e que a religião cristã estava crescendo, ele então adota o cristianismo ali e mistura com a política, e mistura com o paganismo, e faz ali uma salada apenas para não perder o controle. E com isso foi se fundindo, foi formatando a Igreja Católica Romana. Nós sabemos que no tempo de Lutero, a Igreja Católica Romana tinha sobre si a posse das Escrituras, da Bíblia Sagrada, tinha lá só a tradução da Bíblia em latim, do grego, do original, para o latim, e cujo só os papas, os padres, os monges tinham acesso às Escrituras. O povo não tinha contato com as Escrituras. Então aquilo que eles ministravam para o povo, aquilo era a verdade. Então os dogmas da igreja se uniu com, entre aspas, fizeram lá toda uma mistura com a palavra por conta de interesses políticos, por conta de interesses religiosos. Então eles formatavam a mente do povo, tanto que segundo a Igreja Católica Romana não há salvação fora da Igreja Católica Romana, a não ser que a pessoa vá para o purgatório, para o fogo purificador. Tem algo familiar nisso para você? Então, Martinho Lutero, uma pessoa interessada em buscar a Deus, e foi enviado para ser monge. E aí ele começa a ter contato com as Escrituras e depois ele foi
enviado para estudar teologia, se formar como professor, como teólogo, e ali ele teve acesso às Escrituras Sagradas. Quando Martinho Lutero tem acesso às Escrituras Sagradas, aí ele começa a enxergar que todos os dogmas, tudo aquilo que a Igreja Católica Romana propagava, ensinava sobre as indulgências, sobre toda uma questão política e sobre até a questão de salvação estava completamente errado. As idolatrias no meio da igreja estava completamente errado. Foi então que ele começa a se opor contra essas formas de crer, porque ele teve acesso à Bíblia, porque ele teve acesso à verdade das Escrituras. Então, ele começa a questionar, então ele cria suas teses, prega lá na porta da igreja, isso é publicado, escrito, ele escreve mais livros, isso é publicado, e aí todo aquele sistema religioso, toda aquela política volta-se contra ele, contra a pessoa dele. Mas muitas pessoas se rendem à verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas, representantes de outros povos, de outras nações, se rendem à verdade da palavra de Deus e eles lutam pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressar a sua fé e principalmente de eles terem acesso à língua. Então, através de Martinho Lutero, que a Bíblia estava apenas no latim, ele tem acesso aos originais e traduz a Bíblia para o seu idioma alemão. E outras pessoas assim são influenciadas a traduzirem a Bíblia para o idioma das nações, e com isso vem claro que a história não é só isso, é muito mais longa que isso. Vem aí então a Reforma Protestante, então dá aquele boom pelo mundo, dessa libertação dos braços opressores da Igreja Católica Romana da época. Estou falando da época, ok? E então sim, pode ser que nós, igrejas protestantes evangélicas brasileiras, nós somos um braço disso e nós agradecemos a Deus pela vida de Martinho Lutero, que se preocupou em a fonte, se preocupou em as Escrituras Sagradas. Agora, o Espiritismo não. O Espiritismo não é herança do protestantismo. Desculpa lá, isso aí é outra coisa, eu não vou me prender a isso. Você já sabe de onde é, já li, já é só pesquisar a origem do Espiritismo moderno, que você vai ver da onde surgiu. Bom, você fala, deixa Cristo agir na sua vida, abre as portas para Ele. Graças a Deus, eu deixei Cristo agir na minha vida há muitos anos atrás e abri as portas para Ele. E aí, para encerrar, você manda eu meditar no texto: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse texto que você citou está em Lucas 9. Se você procurar, está em Lucas 9, a partir do verso 57 ao verso 62, tem aqui um contexto no qual Jesus fala disso. E Jesus fala a respeito daqueles que querem servir. Primeiramente, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós temos que colocar em mente que seguir a Jesus requer de nós algumas renúncias. Seguir a Jesus requer de nós algumas renúncias. Por quê? Por que nós precisamos renunciar a algumas coisas? Porque Jesus é exclusivo. Jesus quer 100% de exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Veja bem, quando você decide seguir a Jesus e algo ocupa o seu coração, que é capaz de dividir o seu amor entre aquilo que ocupa o seu coração com Jesus, já está tudo errado. Você tem que amar a Jesus acima de tudo. Você tem que amar a Jesus acima do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, dos seus filhos. Você tem que amar a Jesus acima de tudo. O seu amor por Jesus tem que estar acima da religião ao qual você frequenta, das pessoas ao qual você convive, enfim,
do seu carro, da sua casa, das suas coisas. O seu amor por Jesus tem que estar acima de tudo. E se alguma coisa ocupa o seu coração, a ponto de, quando você decidir seguir, você olha para aquilo e teme deixar e teme largar, você não serve para seguir a Jesus. Você não serve para seguir a Jesus. Você tem que esvaziar o seu coração das coisas que são capazes de dividir o seu amor para com Deus. Por isso que Jesus fala assim: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Por isso que Jesus fala para a gente não ajuntar tesouro na terra. Mas não está falando de riquezas, de bens materiais. Jesus está falando para a gente não colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, nas coisas que este mundo oferece. Mas nós temos que colocar o nosso coração no Senhor Jesus e juntar tesouros nos céus, no reino de Deus. Então, essas pessoas que Jesus, neste contexto, desse texto que você me mandou, que Jesus chamou para segui-lo, eles ficaram preocupados com outras coisas, com sepultar o pai, com despedir da mãe. Ou seja, não é a questão da ação, mas é a questão do coração. Não é o fato de sepultar o ente querido, não é a questão de despedir da mãe e do pai. Mas quando eles impõem essas, vamos dizer assim, essas barreiras, isso mostra que o coração deles estavam naquelas pessoas ou naquelas ações e não simplesmente conseguiam seguir a Jesus abandonando tudo e a todos. Ou seja, eles não conseguiam esvaziar o coração e colocar Jesus acima de tudo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele vai chegar nesse texto que você citou aí, que é no verso 62 de Lucas 9, que diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo assim? Ninguém que vem aqui para trabalhar comigo, que vem aqui para me servir e olha para trás querendo aquilo que ocupava o seu coração de volta, é apto para me servir. É como se eu olhasse para coisas que eu deixei no passado, mas eu estou aqui servindo a Jesus, mas que quisesse muito estar lá. É isso que Jesus está dizendo. Olhar para trás aqui é olhar com o desejo de que, poxa, eu estou aqui servindo a Jesus, mas eu também queria estar lá fazendo aquilo que eu fazia antes. Porque o meu coração ele está dividido, ele não está com exclusividade no reino de Deus. Então veja bem, eu falar de coisas que eu vivi e pratiquei a fim de denunciar e alertar, não é olhar para trás, porque eu não desejo em nenhum momento estar aí praticando essas comunicações com os mortos. Glória a Deus que eu estou livre disso. Eu não desejo nunca mais participar de um culto desse que se realiza. Isso para mim hoje, quem conhece as Escrituras, isso para mim para mim isso é blasfemar contra Deus. Eu não desejo isso. Eu posso estar com vocês, eu posso estar em comunhão com vocês, claro, eu posso ser amigo de vocês, mas eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do culto, do ritual, do paganismo que é praticado por vocês. Isso é abominável, o Espiritismo é abominado por Deus. Então, eu olhar para trás é desejar estar aí praticando essas coisas. É isso que você está dizendo. Como que eu posso servir a Jesus, estar com a mão no arado, trabalhando com o Senhor, mas eu olhar com desejo, pois pelo fato de que eu queria estar lá fazendo aquilo que eu fazia antes. É isso que o texto está dizendo. Não tem nada a ver de eu olhar para quem fui e dizer: glória a Deus, Jesus me libertou disso, disso, daquilo. E estar aqui falando contra o sistema de religião de vocês, eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para o presente e para o futuro. Porque a minha ideia não é mais me libertar, eu já estou liberto para a glória de Deus. A minha ideia é plantar semente no coração de vocês para que vocês sejam libertos, vocês sejam resgatados pelo poder da verdade do Senhor.
Então, meu irmão, olha, eu tô aberto, tô com o coração aberto. Quem quiser falar comigo, eu moro fora do Brasil, mas quem quiser meu telefone, quem quiser meu e-mail, quem quiser falar comigo sobre diversos assuntos, eu vou falar com todo carinho, com todo respeito. Eu dou meu WhatsApp, eu dou meu e-mail, só me chamar aí no particular. Eu não tenho problema nenhum. Eu falo com quem for, eu respondo as questões, eu respondo os meus motivos. Eu estou com o coração aberto para falar com vocês, para ser amigo de vocês, para ser bênção na vida de vocês. Mas por mais que isso pareça contraditório, por mais que isso pareça não fazer sentido, mas é que Jesus tem incomodado meu coração para alertar vocês. Espero que você entenda minhas motivações. Se não entender também está tudo bem. O importante é que Deus entenda e Deus sabe das minhas motivações. E que o nome de Deus seja glorificado ao fim de tudo isso. Se aquilo que eu falar aqui, porventura, alguém vier a se converter a Jesus e eu não ficar sabendo, não importa. O importante é que Jesus seja glorificado. O importante é que as pessoas vejam a verdade. O importante é que as pessoas entreguem a sua vida a Cristo, sem religião, sem barreira, sem denominação. Só Jesus. A glória e a exclusividade é toda dele. Pense nisso. Deus te abençoe.